MPU, tá bom? Como é que eu vou conseguir, Giovana, aprovar no MPU? Vamos ver aqui, fazer uma pequena análise do que você vai ter que estudar. Olha só, você tem português, você tem acessibilidade, ética no serviço público e legislação aplicada ao MPU e ao CNMP, tá? Aí você tem isso em conhecimentos básicos. Depois tem conhecimento específico, direito administrativo, direito constitucional, administração, arquivologia e AFO, tá? Todos os assuntos, sem exceção, eles são extremamente importantes. Só que a gente vai ter aqui, por exemplo, administração, arquivologia e AFO. São 3 materiazinhas que pegam para lascar no MPU, tá? Eu tô até em cima aqui, mas não tem problema, né, povo lindo? São 3 materiazinhas que pegam para lascar no MPU, tá bom? Então, você aqui, existem pessoas que já sabem como estudar, então fica tranquilo, isso aqui é para quem tá precisando de uma orientação. Então, a gente vai ter aqui as 3 matérias que vão pegar você. Isso aqui eu aposto em pelo menos umas 50 questões disso aqui, tá? Então, preste atenção. A gente tem acessibilidade, que é muito importante. Temos ética no serviço público, que é muito importante. Mas são conteúdos menores. Como são conteúdos menores, você pode deixar lá no finalzinho, tá certo? Arquivologia é um conteúdo também menor, tá? Aqui dentro você vai ter... Ele não é uma matéria de interpretação, é uma matéria conceitual. Então, você tendo uma base teórica e resolvendo questões, você se dá bem. Eu escutei algumas pessoas dizendo assim, professora, eu nunca vi tal matéria, Aí o outro de dar a dica assim, aprende só por questões. Epa, calma. Se a pessoa nunca viu a matéria, como é que ela vai aprender através de questões? A não ser que sejam questões comentadas por um professor bacana. Tá certo? O professor muito bem, muito bom. O que é que eu aconselho para aquela pessoa que não viu a matéria? Separe 10 dias para você fazer uma leitura. Uma leitura com estudo ativo, realmente concentrado, o que é que você deve fazer, tá? E aí depois, inclusive fazendo mapas mentais, depois, aí você vai para as questões. Tudo existe um processo, tudo existe uma etapa, tá? Não tente pular etapas mesmo com o edital aberto. Claro que o aprendizado de verdade, quem é meu aluno sabe, eu sempre digo isso. O aprendizado de verdade virá com as questões, tá bom? Mas, quando você vai resolver uma questão, você precisa ter uma noção. Por exemplo, eu tenho alunos, ele não tem culpa alguma, tá? Eu tenho alunos que eles não sabem a diferença entre administração geral, administração pública e gestão de pessoas. Tem que saber, tem que ter uma noção. Tá certo? Para isso que você tá aqui. Se você já soubesse, você não precisaria estar estudando ainda, tá? Quando falamos de administração geral, estamos falando das funções administrativas, planejamento, organização, direção e controle, tá? Quando falamos de administração pública, estamos falando da evolução, patrimonialismo, burocracia gerencial. E a parte de gestão de pessoas, onde está dizendo, gerir as pessoas. Recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento, avaliação de desempenho, gestão de conflitos, motivação e liderança, tá bom? Então, é necessário você ter uma noção básica. E essa leitura, que não necessariamente ler é estudar, tá? Porque você pode ler aqui um livro, mas se eu lhe perguntar coisas sobre o livro, você não vai lembrar. Estudar, você vai ter que lembrar. Por isso que você tem que ter um estudo ativo, tá? E um dos problemas que eu vejo muito dos alunos é como estudar, como fazer uma anotação dinâmica, como elaborar um mapa mental. Você precisa saber como estudar. E a gente tem um problema muito sério que a pessoa passou um tempão sem estudar, ou estuda, mas não está estudando da maneira correta. Então, sempre é necessário que você se concentre, tá bom? Então, a gente vai ter essas matérias aqui. O que é que eu indico depois que você fizer uma boa leitura, tá? Você tem que praticar. E a maneira ideal de você aprender um assunto é você ir separando as questões. Hoje, qualquer concurseiro que se preze, ele tem que ter um site de questões, tá? Ele tem que fazer uma assinatura de um site de questões. Eu não sou nem dona, nem sócia de nenhuma empresa de site de questões, mas eu aconselho que você faça uma assinatura, porque lá você vai conseguir filtrar. E quanto melhor e maior a palavra-chave, maior a assertividade de você escolher da banca correta. Na minha matéria,
No processo de aprendizado, você pode estudar de acordo com qualquer banca. Na hora de praticar, aí você vai só para a sua, que no caso é CESP, tá? Então, por exemplo, você seleciona lá 100 questões de planejamento estratégico. E aí você pode usar até, pegando o assunto que está na apostila, que está no livro, você pode usar lá, missão, visão, estratégias, análise SWOT, análise de cenários. Então você pode ir filtrando essas questões. Separa 100 questões daquele mesmo assunto, tá certo? E aí você faz todas as 100 questões de uma vez só. Depois que você fizer as 100 questões, você vai verificar o gabarito. Mas, todas de uma vez. Nada de fazer questão, olha o gabarito. Fazer questão, olha o gabarito. Não, a gente precisa de produtividade. Aí você verifica o gabarito. Aquelas que você errou, você tem que verificar o porquê. Foi falta de atenção? Não dominava o conteúdo? Se não dominava o conteúdo, você coloca lá no seu caderninho, revisão. Tá? Se aquele conteúdo estava na sua apostila, estava no seu livro, mas você não dominava, revisar. Se você errou porque você nunca viu essa matéria, aí você vai ter que acrescentar esse conteúdo no seu material. Caiu, por exemplo, o planejamento basicamente está voltado para a entropia negativa. Isso aqui é a questãozinha de CESP 2015. O planejamento, ele busca inovação. Ele busca melhoria, ou seja, a entropia negativa. Para isso que existe o planejamento. Se a empresa soubesse que ele ia ter sucesso sempre, para que ele ia ter planejamento? Então, eu não sabia disso. Então, você colocar planejamento na sua essência, ela busca inovação, entropia negativa. Fechado? Então, dessa maneira, você consegue ter um aproveitamento maior das questões. O que é que eu verifico muito no concurseiro? Muitas vezes, ele faz as questões, e aí vê que está certo ou está errado, às vezes vê a teoria e acabou-se, e vai-se embora. E aí aquele material fica perdido, fica acumulando poeira. Já prestou atenção? Olha aí com quem é que acontece isso. Acontece com muita gente, certo? Acontece com muita gente. Então, você precisa saber realmente onde é que você está errando. É falta de atenção? É tempo de prova? Hoje uma aluna disse que ela foi fazer o simulado e ela não conseguiu terminar de passar e resolver todas as questões. Então, o que é que tem que fazer? Praticar mais tempo de prova. Praticar mais tempo de prova. Tá claro? Perfeito. Então, assim você consegue aproveitar melhor as questões. O concurso do MPU é um concurso muito badalado. Ele é um sonho, ele não é só um cargo, ele não é só um salário, ele é um sonho de muitas pessoas, tá? E muita gente vem estudando com bastante antecedência. E aí bate muitas vezes a incerteza no aluno. Professor, eu não sei se eu tenho chance de aprovar. Por que você vai desistir antes de tentar, tá? Então, desistir antes de tentar vai fazer com que você nunca chegue lá. E aí eu queria te dar umas dicas para que você pudesse melhorar um pouco de como que você está agora, tá? Então, vamos aqui. Vamos controlar a nossa ansiedade. A ansiedade, ela está muito relacionada com aquele pensamento no futuro. Então, o aluno tá, eu não sei se vai dar certo, eu não sei se vai dar certo, eu não sei se dá certo. Pare. E viva cada dia de uma vez só. Você tem que fazer um cronograma eficiente, tá? Inclusive, a gente ensina muito nos cursos de coaching. Você tem que fazer um cronograma eficiente. Nesse cronograma, você vai aproveitar o máximo do seu tempo. E procure viver cada dia por vez. Hoje, eu tenho que estudar 6 horas líquidas. Hoje, eu tenho que estudar 4 horas líquidas. E aí, você começa a estudar. Não deu certo? Então, no dia seguinte, você vai ter que pagar isso. Ou no dia seguinte, mas vai ter que pagar naquela semana, tá? Então, controle a sua ansiedade pensando no presente. Pensando no hoje. Esqueça dia 21 de outubro, naquele momento que você precisa estudar. Porque eu te pergunto, o que é que vai te ajudar você pensar no dia 21 de outubro? 21 de outubro, 21 de outubro, 21 de outubro? Sim. E hoje? Se você não estudar hoje, o dia 21 de outubro vai ser uma porcaria. Então, controle essa ansiedade. Pare de ser peru, tá? Professor, não vai dar tempo? Não vai dar tempo? Não vai dar tempo? E você é peru de morrer de véspera? É óbvio que a incerteza, a mudança, interfere. É óbvio que essa incerteza vai dar uma certa agonia. Mas é aí onde você vai ter que trabalhar a sua mente para evitar esse tipo de situação, tá? E existem todas as técnicas, blindagens na mente para que você possa ter o melhor resultado. Não se vitimize. É outro fatorzinho aqui.
Não se vitimize. Inclusive, você que vai ficar até o final da live, eu vou te dar um presente, tá? Vou te dar um presente. Você vai poder fazer o download da apostila de gestão de projetos atualizado de acordo com a última edição do PMBOK. Tá certo? Então, download gratuito. Tá certo? Então, ó, fica até o final, tá? Então, olha só. Não se vitimize. Tem gente que fica dizendo, o fulano de tal, ele não me apoia, o Beltrano não me apoia, o Cicrano, isso, aquilo, outro. Deixa eu te perguntar, se você aprovar em um concurso, você vai dar uma porcentagem da sua comissão, aliás, uma porcentagem do seu salário para alguém? Não vai. Então, pare de se fazer de vítima e não pense, não tenha a teoria da conspiração. O que é que eu vejo alguns concurseiros? Eu acho que o CESP fez isso só para me prejudicar. Eu acho que a professora fez isso só para me prejudicar. Pelo amor de Deus. Um dia desse eu fiz um comentário aqui, aí a aluna direct disse assim, professora, a senhora fez esse comentário e me ofendeu. Eu disse, mulher, tu tá levando pro lado pessoal. Tu tá levando pro lado pessoal. Porque, sinceramente, eu nem sei quem você é e eu não falei com você. Nem o seu nome eu citei. É problema da sua cabeça, é você que está levando para o lado pessoal, tá? Então, esse tipo de pessoa que vive nessa agonia, que vive nessa frustração, você concorda que vai a chance, que achar que tudo é contra ela? A gente tem que parar de ser a vítima da história e a gente tem que começar a mandar na nossa vida. A única pessoa responsável pelo sucesso e fracasso é você. A única pessoa responsável pelo meu sucesso ou fracasso sou eu. Tá? Então, isso de se vitimizar não encaixa, tá? Você vai aprovar no concurso porque você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa que está estudando, você está resolvendo questões, você está tirando dúvidas. E você sabe que eu estou à sua disposição para ajudar no melhor possível, tá claro? Então, não se vitimize. Muitas vezes, a pessoa, quando se coloca numa posição de vítima, ela termina se exonerando de responsabilidade. Eu não faço por causa dele, por causa dele, por causa dele. Isso é cômodo. Isso é muito cômodo para as pessoas. Isso até é uma posição mais de covardia, tá? Quando você diz, a responsabilidade é minha, o sucesso e o fracasso é meu, aí sim, você se torna o capitão do seu barco, tá? Então a gente tem que parar com essa história de mimimi. Eu te digo, com a quantidade de pessoas que eu lido todos os dias, às vezes a minha paciência está desse tamanho. E eu estava até conversando com uma funcionária nossa, que eu disse, antigamente, quando alguém criticava ou fazia um comentário chato, isso me deixava chateada. Mas eu não posso controlar o comentário da pessoa, mas eu posso controlar a maneira como eu me sinto em relação a esse comentário. Você concorda? Então, se eu me sinto ofendida ou não, só depende de mim. Ou seja, aquele comentário que fizeram com a Lidiane, hoje de manhã, quando ela estava no ao vivo. Poxa, a Lidiane está ali, está dando aula ao vivo, é uma aula gratuita, de excelente qualidade, e a pessoa vem falar besteira? Então, é óbvio que naquele momento, ela é um ser humano. Naquele momento, ela ficou chateada. Mas eu aposto com você, já passou. Já passou, isso não vai tirar um sono dela, jamais ela vai impedir que os sonhos dela sejam alcançados. Por quê? Porque é responsabilidade nossa, como é que a gente vai se sentir em relação àquilo, tá? Mas eu volto a dizer, é óbvio, a gente tem um momento de chateação, tá? Mas, com certeza, não vai afetar, nem afeta nada na vida da Lidiane. Ao contrário, só faz acrescentar e ela ter mais orgulho dela mesma, tá certo? Então, aí temos a autorresponsabilidade. Cuidado com o material, tá? Tem muito material disponível por aí, tem muita coisa que é feita de qualquer maneira. Cuidado. Você concorda que o ideal é você procurar aqueles professores que você sabe que tem um histórico de aula de qualidade, tem um histórico de material de qualidade, separa as questões. Então, procure sempre as melhores aulas e os melhores materiais. Só existe um probleminha. Muitas vezes o aluno ele não tem tempo para elaborar ou procurar um bom material. Por isso que eu elaborei essa apostila de gestão de projetos gratuito para você, para que você pudesse fazer um download, porque senão você não vai conseguir ler o PMBOK, tá? Você não vai conseguir. Giovana, e aí vem a pergunta de 1 milhão que me fazem todos os dias. Lendo isso é suficiente? Não.
não é suficiente. Só a leitura de um material nunca vai ser suficiente para você passar um concurso. Se isso fosse suficiente, para que as pessoas estariam fazendo graduação, pós-graduação? Para que as pessoas estariam comprando livros? Não, bastava ler. Leu, passou. Não, não funciona isso. Você tem que ter disciplina. Você tem que ter foco. Você tem que ter determinação. Você tem que saber exatamente o que é que você vai fazer, tá? A clareza no caminho permite você alcançar seu objetivo. Então, você tem que ter as melhores aulas e os melhores materiais, tá? E é o que eu te dizer, né? Isso não é nem diferencial não, tá? Isso é básico. É básico, porque o diferenciado vai ser você ter inteligência emocional, você ter disciplina, vai ser você saber estudar, saber como elaborar um mapa mental. Isso vai ser um diferencial. Um material de qualidade é básico. Você tem que ter. É essencial. Então não confunda as coisas. O que é que vai dar um diferencial? É você aproveitar esse material da melhor maneira possível, tá? Você realmente... Por exemplo, nos cursos de coaching que a gente está tendo para os alunos do MPU, alguns estão excelentes, adorando, dizendo, professora, eu nunca tinha visto isso aqui, eu achei que isso aqui me deu um resultado muito bom, que isso, que aquilo outro. Tem aluno que está batendo na tecla e disse assim, mas é que eu fiz sempre assim, e aí eu tenho que às vezes ser dura. Eu disse, sim, você sempre fez assim, mas agora você vai fazer diferente, eu preciso que você estude o material correto. De nada serve você ter a melhor aula se você não sabe aproveitar. Então, ter o material, ter a aula de melhor qualidade, ter questões comentadas da maneira correta. Só o que eu vejo por aí é fórum com questões comentadas errado, tá? Errada. Você nunca viu, não? Comentários errados de questão, onde as pessoas ficam dizendo qualquer coisa, isso aqui tá errado por causa disso, por causa daquilo outro, onde muitas vezes não tem nada a ver. Pois cuidado. Você tem que ter as melhores aulas e os melhores materiais. Isso aqui é essencial. Isso aqui é básico, tá? É um fator crítico de sucesso. Outra coisinha, acredite em você. Acredite em você. Se você não acreditar, ninguém mais vai. Todas as vezes que eu tentei fazer alguma coisa nova, sempre alguém dizia que não ia dar certo. Escrevi um livro, as pessoas diziam que não ia dar certo. Quando eu fiz concurso, as pessoas diziam que não ia dar certo. Quando eu decidi me tornar professora de concurso, disseram que não ia dar certo. Quando eu decidi me tornar empresária, disseram que não ia dar certo. Agora que eu estou começando a montar outra empresa, disseram que não ia dar certo. Sempre dizem que não vai dar certo. Giovanni, tu só acertou na vida? De jeito nenhum. Inclusive, tem um vídeo meu no YouTube, no canal do Prime, onde o tema do livro é Decepcionei Minha Mãe, tá? Errei. Inclusive, eu digo que eu fui a ovelha negra dos 19 aos 22 anos. Eu fiz tanta porcaria naquela época que chegou um momento que eu disse, tá bom, agora eu tenho que começar a acertar. E hoje ainda erro. Só que eu acerto mais do que erro, tá? E essa assertividade só tem um nome. Consistência. Consistência. É fazer. Não é fazer, desistir. Fazer, desistir. Fazer, desistir. Que é o que acontece muitas vezes com o concurseiro, tá? A consistência e a persistência, tentar, é uma das coisas mais importantes. Eu vi agora uma observação, né? Um texto sobre o presidente da Alibaba, que é um site que vende produtos chineses, os maiores do mundo, tá? É um site bilionário. E aí ele reprovou não sei quantas vezes a escola, ele se candidatou ao KFC, eram 24 pessoas se candidatando, 23 foram contratadas, só ele que não. Ele foi rejeitado em milhares de empresas, mas mesmo assim ele conseguiu se tornar. Ele se tornou presidente das maiores empresas, de uma das maiores do mundo, tá? Como? Consistência e persistência. Com certeza, o que ele sabe hoje não é o que ele sabia no começo, tá? Mas como justamente ele recebia esses não, isso fez ele continuar estudando e continuar melhorando. A gente só percebe a necessidade de mudança quando a gente tem a dor, quando a gente tem um não. Quando tá tudo bem na nossa vida, para que eu vou mudar? Então é na dor que eu noto a necessidade de mudar. Então acredite em você, vai dar certo. Pare de alimentar a franga. Tá certo? Isso. Pare de alimentar a franga. Quem tá deixando ela gordinha é você. Deixe ela morrer de fome. A minha tá raquítica.
De vez em quando ela aparece, ela, Giovana, Giovana, isso que é sua égua? Que é sua franga? Sai daqui, mulher. Aí eu escuto o Giovana da vida. O Giovana da vida é forte, o Giovana da vida é feliz, o Giovana da vida sempre pensa de uma maneira positiva. A franga tá raquítica. A franga daqui a pouco ela morre. O problema é que a franga tem uma capacidade de sobrevivência, mas qualquer alimentozinho, você dá um milho para a franga, ela consegue viver 2 meses. Mas quanto mais raquítica você deixar, melhor. Então, acredite em você. Fechou? Certo. Mas, Giovana, como é que eu faço, então, para que, nesta época que o edital saiu, eu consiga resolver essa quantidade enorme de questões que vocês estão dizendo, que eu consiga ver os comentários corretos, que eu consiga ter materiais de revisão, que eu consiga ter algo realmente bacana? Pois é. É aí onde a gente preparou um curso chamado de Sprint Final, certo? Sprint Final MPU. É a última volta, é a última força, é aquilo que realmente você tem que fazer a partir de agora para que você possa alcançar o seu objetivo, tá? O que é que a gente vai ter nesse curso? Primeiro, você vai ter revisão. Você vai ter a melhor revisão de cada disciplina. Cada matéria, todas elas, português, administração geral, administração pública, gestão de pessoas, você vai ter revisão. AFO, você vai ter revisão. Você vai ter revisão de direito constitucional, direito administrativo, você vai ter revisão de legislação do MPU. Ou seja, vai ser um conteúdo teórico que você vai conseguir absorver em pouco tempo. Além disso, a gente vai ter uma resolução de 1.500 questões CESP. Você tem noção do que é isso? O curso ele está sendo totalmente montado pós-edital, ele é todo pós-edital. Então, a gente vai ter 1.500 questões CESP. A gente vai ter 5 simulados, tá? 5 simulados onde você vai conseguir se avaliar. O primeiro vai sair daqui umas 3 semanas, para que você possa, a partir daí, estudar, para que você possa estudar daqui a 2 semanas. E aí você vai ter toda semana um simulado para você ir aprendendo com seus erros. A gente vai ter 5 sessões de Tira Dúvidas ao vivo, tá? A gente vai agendar de acordo com o horário dos professores, sempre de noite, 22h30, sessões Tira Dúvidas ao vivo, plataformas fechadas para os alunos que adquiriram o curso, tá? Lá você vai ter o seu edital verticalizado com seu plano de estudos sistêmico, que vai permitir um acompanhamento estatístico da sua evolução. Você vai conseguir lá fazer e dizer quantas revisões você já fez, quantas questões você já fez, seu índice de assertividade, para você avaliar. A gente vai ter um comentário pós-prova, tá? A gente vai agendar nos 2 dias após a prova, após a saída do gabarito preliminar. Não adianta ficar olhando o gabarito antes da prova. Antes do gabarito preliminar, pra quê? Pra quê, sinceramente, tá? Eu sei que você quer reduzir sua ansiedade. Poxa, cara, mas tu já vem de uma bagagem de estudo, de um tempo de estudo gigantesco. Depois de fazer a prova, se desligue. Se desligue. Você tem que ter inteligência emocional. Naquele dia já foi, não tem mais nada o que fazer. Quando sair o gabarito preliminar, a gente vai fazer o comentário das provas e os professores, eles vão auxiliar na elaboração do recurso, caso caiba recurso, e a gente vai disponibilizar para os alunos do curso, tá certo? Então, vamos ter todo esse suporte para recurso. Você vai receber material PDF para você fazer todo o resumo. Você vai receber esquemas de legislação do IPU, de direito administrativo, de constitucional, de administração geral, de administração pública, de arquivologia, para acelerar o teu aprendizado. Você vai receber um vademecum, prático MPU, onde vamos consolidar toda a legislação necessária. Então você não precisa mais ficar catando, leia aqui, você está sem tempo. Você precisa aproveitar o seu tempo. Você vai ter dicas pré-prova, revisões infalíveis. Cada professor vai dizer, ó, para sua prova não esqueça disso, disso, aquilo, outro. Ele vai gravar um vídeo explicando direitinho o que é que você precisa lembrar para a sua prova, tá certo? E você vai ter um caderno avançado exclusivo de questões. Vamos ter várias questões. Inclusive, aquela história de que, todo aluno vai precisar de um site de questões. Quem tem esse curso não vai precisar do site de questões. Tá certo? Então, você vai ter um caderno avançado exclusivo com mais de 3.000 questões CESP gabaritadas, para que você possa ir praticando para fazer uma excelente prova. Então, a gente está te dando aqui todo o material. Pessoal, ter
um excelente material, aulas, material, questões, revisões, é básico, é essencial. Não ter é muito complicado. Então, com isso, você vai ter todas as ferramentas para você estudar, para você começar a realmente no sprint final da sua aprovação. Fechado? Isso aqui a gente fez porque muitos alunos estavam pedindo, tá? E aí ele vai estar no nosso site. A gente vai colocar aqui o link à sua disposição, tanto o link para esse material, como o link para você fazer o download gratuito da apostila de gestão de projetos. Não esqueça, atualizar de acordo com o VMBOK, tá certo? Então, com este material, você já tem todas as ferramentas. Aqui é a bicicleta. Você já tem a bicicleta para você pedalar o mais rápido possível. Fechado? Então, esse é o nosso sprint final MPU. Tá claro, povo lindo? Pois bem, então, você já sabe, ter aulas de qualidade, ter material de qualidade, economiza muito tempo. Evita você ficar perdendo tempo. E para os alunos de Power Coach, pode ficar tranquilo que eles vão ter todo esse material aqui. Tá? Os alunos de Power Coach, eles vão ter tudo isso aqui na sua plataforma. Fechado, povo lindo? Pois muito bem. É um prazer estar com vocês. Amanhã a gente vai ter uma live também sobre como evitar o fracasso. Tá? Nesse como evitar o fracasso, eu vou resolver questões e vou te mostrar como é que você vai aproveitar essas questões para o teu material. Fechado? Posso contar com você amanhã? Então, amanhã também vou ter um presentezinho para vocês. Tá certo? Todo dia a gente vai dar um presente para vocês fazerem download gratuito. Hoje é a apostila de gestão de projetos. Um beijão a todos. Eu tô realmente muito cansada, muito exausta. Beijão a todos de casa, tá? Muito obrigada por ficar comigo tão, tá? Vala, meu Deus do céu, meu marido, eu nem avisei que eu ia ter essa live hoje, tá? Não vai dar certo. Eu disse, ei, meu filho, olha aí no YouTube, tô chegando aí, tô saindo daqui, tá bom? Então, 1000 beijos e contem comigo. Você sabe que você pode contar comigo, tá? Conte com o Prime, conte com a Lidiane, você pode, conte com a Malu, você sabe que o Prime está aqui, ó, pra você. Tá bom? Então, ó, muito obrigado. Controle essa ansiedade. Seja do bem. Filtre. Às vezes, a gente vê algumas piadas na internet e as pessoas ficam, os haters, né? Releve, abstrai, paz no coração. Só se preocupe com o que é necessário. O que é necessário não é você aprovar no IPU para você mudar de vida? Então abstrai, seja feliz, curta a vida, leve as coisas mais relax, não leve as coisas tão a sério. A única coisa que você tem que levar a sério é o seu estudo. As coisas que a gente vê na internet, a gente abstrai, releva, tá? Como eu falei, às vezes a gente até fica chateado, mas não passa disso, tá? Então, beijão a todos e eu espero vocês amanhã. Amanhã eu vou ensinar como é que vocês vão aproveitar algumas questões, tá certo? Beijo, beijo e aguardo vocês amanhã no mesmo Prime canal, no mesmo Prime Hora. Tchauzinho.